Marquinhos Santos, boa noite. Boa noite. O Figueirense acabou perdendo por 1-0 e uma certa inoperância por parte do seu ataque. Acabou conduzindo ali muito tempo, somente na segunda etapa, que teve maiores chances de gol, mas acabou não conseguindo converter nenhuma chance. Que análise você faz a respeito dessa derrota por 1-0 diante de um rival na luta contra o rebaixamento? Boa noite a todos, né? Primeiro tempo em que a equipe sofre o gol antes dos 4 minutos de jogo, acaba prejudicando uma estratégia já preparada, montada e trabalhada. Por uma desatenção nossa, acabamos sofrendo o gol, uma jogada forte que sabíamos pelo lado direito ofensivo por parte do Inter e que deu uma certa desestabilizada na nossa proposta de jogo. Quando voltamos à partida, tivemos uma maior posse de bola no primeiro tempo, mas sem ser incisivo, ser mais vertical, né? Nós tivemos a posse, mas uma posse muito lateralizada. E o Inter, depois do gol, trouxe a sua postura de marcar atrás da linha da bola, jogando o nosso erro, em função do nosso erro, propondo um contra-ataque. No segundo tempo, nós alternamos a equipe, né, no intervalo do jogo, taticamente, onde abrimos o Jefferson, colocamos o Josa como único volante, e empurramos o Dodô e Elvis para dentro, para que pudéssemos sufocar a equipe do Inter. E o fizemos. Se não me engano, tivemos uma maior posse de bola também no segundo tempo, e o time foi mais vertical. Tivemos 3, nem tantas também, mas foram 3 oportunidades que poderíamos ter saído com no mínimo, e no meu ponto de vista, seria um placar mais justo o empate. Marquinhos, a questão envolvendo o jogo, o Ferrugem acabou sentindo ali no aquecimento, levou uma pancada no último treinamento. Você estava tentando colocar o Ferrugem ou a tua intenção realmente era iniciar com o Renato Augusto? Nós tínhamos trabalhado essa questão durante a semana, né? E o Ferrugem levou realmente uma pancada no treino. Em função da recuperação dele, nós mantivemos a proposta, aguardávamos essa situação do aquecimento para que se definisse. O Renato iniciou a partida, iniciou bem. No intervalo, entendi, até por uma pancada que ele recebeu na cabeça, decidimos deixá-lo no vestiário no intervalo e entrar com o Josa. Em função disso, o time teve até uma postura mais adiantada, né, abrindo até o Jefferson como um extremo pelo lado direito. E depois a entrada do Hermel, para que desse um pouco mais de profundidade. Agora é recuperar, é ver os atletas que encontram-se à disposição, para que se possa fazer mais uma semana de treinamento. E dentro de casa, procurar, e peço, né, a torcida do Figueira, aquilo que foi feito no último jogo. Agora nessas batalhas, dentro de casa, elas têm que ser como o Inter se mobilizou para este jogo. Nós também temos que nos mobilizar, o nosso torcedor jogar junto conosco, assim como o torcedor do Inter jogou, né, junto com a equipe do Inter. Mas vale lembrar que a partir dos 35 minutos o torcedor já estava pedindo para que se acabasse o jogo em função da nossa postura. Voltamos no segundo tempo numa postura muito mais agressiva, muito mais vertical, procurando o gol do empate, e infelizmente hoje a bola não entrou a nosso favor. Marquinhos, o que você planejou durante a semana que o seu time não conseguiu executar hoje à noite aqui no Brasil? A proposta dos 15 minutos iniciais. Sabíamos que a atmosfera criada, né, e pelo momento do Inter, sabíamos que dentro dos seus domínios ele viria com uma proposta adiantada para que buscasse o gol nos 15 minutos iniciais. E a intenção era justamente que se controlasse esse jogo e não pudesse sofrer o gol nos 15 iniciais, que nos daria naturalmente uma evolução durante a partida, né? Alcançamos a evolução, porém o gol muito cedo acabou interferindo diretamente no placar do resultado. Próxima. Bora aqui. Tem microfone mesmo, bora aqui. Marquinhos Santos, além da substituição, aí no caso do Josa que você já mencionou, que dá para explicar a respeito das entradas, tanto do Lins como do Hermel ao longo da segunda etapa, essa sua busca aí pela agressividade aí ao longo do segundo tempo? O Lins iniciou jogando, o Everton, né? Everton Santos. Everton. O Everton e o Gustavo, para que pudéssemos ter uma maior mobilidade, né, em transição e até mesmo em posse. Como nós colocamos o Internacional para trás da bola no último terço, a intenção era que buscássemos, tanto com Everton
e também com o Gustavo a jogada individual, né, que pudesse dobrar pelo lado do campo ou pelos lados do campo, essa jogada forte, e que pudéssemos alcançar essa individualidade do 1 para 1 e também a dobra em cima, principalmente do lado do Ceará, né? Por isso nós iniciamos com o Gustavo ali, depois colocamos o Everton e trouxemos o Gustavo para dentro. Alcançamos o que pretendíamos, mas pouco efetivo, né? Tivemos as situações construídas, proposta em treinamento, mas pouco efetivo na verticalização de jogada. Vale lembrar, tivéssemos aí um pouquinho mais, né, de tempo, talvez alcançássemos uma melhor estrutura para alcançar o empate. Ô Marquinhos, 2 em 1, você acha que o time sentiu a questão de toda a atmosfera do jogo, né, mais de quase 35 mil pessoas aqui, você acha que o time ficou inibido para jogar? E outro detalhe, o que fez não colocar o Rafael Silva? O torcedor pergunta, principalmente aqui nas redes sociais, o porquê não do Rafael Silva? Entrou em alguns jogos, fez gols, né? Teve aquele problema lá no jogo contra o Flamengo, pela Sul-Americana, que foi expulso no primeiro tempo, deixou o time na mão, mas o torcedor fica pedindo também a presença do Rafael Silva. Você acha que ele poderia te ajudar melhor do que entrou o Emel? Bom, primeiro em relação ao sentir, eu acredito que não. Se tivéssemos sentido, talvez o placar não fosse esse, fosse até maior, né? O primeiro impacto em relação quando você sente uma partida ou a atmosfera de uma partida é o resultado com placar mais elástico e até mesmo os números, né, em posse de bola. E nós não, nós controlamos o jogo em posse e tivemos um volume bom, principalmente no segundo tempo, com um time mais vertical. Em relação ao Rafael, eu acredito que ele possa nos ajudar sim. O que ocorreu antes da minha chegada eu não posso falar, não posso dizer, até por questão ética, porque não se fazia presente. Eu entendo por conta da coerência e por meritocracia. O Rafael, na primeira semana, quando cheguei, teve um problema estomacal, se apresentou 2 dias antes do primeiro jogo, né, frente a Santa Cruz. Durante essa semana, por coerência daquilo que foi executado no primeiro jogo, que o Gustavo entrou bem, né, hoje acreditava-se que pudesse dar essa profundidade. Mas é claro que, nesse momento, sempre quem não entra acaba virando solução, né? Sempre aquele que não entra acaba se imaginando que pudesse agregar, né? Mas aos poucos a gente vem, claro que não há tempo para isso, mas aos poucos a gente vem conhecendo melhor e entendendo dentro da característica de cada jogador, dentro de uma postura de jogo. Até planejava em colocá-lo, não imaginava em estar perdendo Ferrugem, né, antes da partida, e o Renato no intervalo do jogo. Então isso também compromete um plano de jogo. Mas imaginava uma opção ofensiva e está entrando com essas 3 situações. Não só o Gustavo, não só o Everton, mas também tendo o Rafael. Mas em função das situações que ocorreram, nós temos que dar um equilíbrio e uma força maior por dentro. Terminamos o jogo com apenas um volante e praticamente o Ayrton e o Pará jogando como profundidade de ponta. Então nós colocamos o Inter para trás da linha da bola. Em função da situação, não tive a oportunidade de colocar o Rafael, e por coerência com aquilo que produziu do jogo anterior de Santa Cruz e a semana, entendi que pudesse ter uma profundidade maior e melhor com o Gustavo e também com o Everton. Para encerrar, pessoal. Obrigado, pessoal. Marquinhos. Só vou fazer a última pergunta. Você pode contar com algum jogador do departamento médico na próxima semana, por exemplo? Qual é a situação do Ricardo, do Calcaia, do próprio Marquinhos também? O que você pode falar, Marquinhos? Olha, desses atletas, daquilo que nós temos conversado, né? O Marquinhos talvez é o que encontra-se mais próximo do retorno, né? O Calcaia, se eu não me engano, tem mais um tempo ainda, período de tratamento, para que se possa entrar num período de transição e já acelerar com a preparação física para entregar o departamento técnico, né? E o Eli Carlos não, já é uma situação um pouco mais delicado, requer um tempo maior de recuperação e tratamento, então acredita-se que requer um período maior. Então ele, talvez desses atletas, esteja num grau de retorno um pouco menos avançado, né? Acho que para esse primeiro momento o Marquinhos talvez seja o atleta que encontre-se num estágio mais próximo de retorno. Pessoal, Marquinhos, obrigado. E essa palavra do